Bom dia, Walter. Tudo bem? Tudo ótimo, e Tudo você? bem? Joia, bom bate-papo. Fica contigo. Obrigado. Vou compartilhar aqui. Bom, pessoal, bom dia. É, é uma grande honra estar aqui, né? Participando da maratona da live. Né? É a primeira vez que eu palestro aqui na maratona. Já participei de várias delas, mas de forma presencial. E eu confesso para vocês que eu achei o home office muito bom, né? Talvez a pandemia trouxe de bom para a gente. Mas numa hora dessas, eu preferi o presencial, porque nada como ver a galera, né? Ver a turma toda aí e sentir essa energia, né? A gente fica atrás do computador e, na verdade, a única coisa que eu vejo é a tela do meu PowerPoint, né? Eu já estudei, já treinei, já decorei. Mas, enfim, vamos lá. Espero dividir com vocês esse case, que é uma das principais conquistas, né, dos projetos que a Supply Solutions conduz. Para vocês que não conhecem, a Supply Solutions é uma consultoria com foco total em suprimentos e supply chain. E é uma consultoria que já vai fazer 20 anos. Nós temos já quase 50 colaboradores aí no time. E você sabe como é que é. A consultoria, ela vive de projetos, né? Em função da gente ter uma demanda grande, e isso tem sido constante, a gente praticamente está emendando um no outro e crescendo sempre. Por isso, hoje, esse time aí já com 50 pessoas. E aí, o que a gente poderia dividir com vocês? Né? A gente poderia falar de muita teoria, né, que é o que a gente aplica, né, nesses nossos projetos, Strategic Sourcing, né, que todo mundo conhece, mas nada melhor do que dividir um case, e um case de sucesso, né, obviamente. Aliás, modéstia à parte, é o que a gente colecionou durante esses 20 anos, e não são poucos. Esse case, no caso, que a gente vai falar, é mão de obra terceirizada. Obviamente que a gente tinha a tarefa de redução de custos, né? No final das contas, é sempre isso. É sempre onde a gente cai, né? Reduzir custos. Mas era algo diferente, né? Porque, veja, estamos falando de mão de obra terceirizada, né? Não é serviço. Porque uma coisa é você trabalhar a categoria de serviços, né? A outra coisa é você trabalhar uma categoria onde você tem uma série de parâmetros que já são fixos, né? E que você não pode alterar. Então, esse já começou a ser um grande desafio. Mas vamos lá, qual que era o projeto? A gente foi contratado para atuar exclusivamente no sourcing da categoria, extremamente importante, de mão de obra terceirizada. A gente recebeu dessa empresa relatórios de consumo, né, de dados, praticamente de mais de um ano de história daquilo que rolou, né? Vocês vão entender um pouco. A gente teve autorização de fazer e compartilhar o resultado desse projeto, mas não mencionar nomes nem de quem nos contratou e nem dos fornecedores participantes. E os números que eu vou apresentar aqui, grandes números, tá? Vamos dizer, arredondados assim, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas o mais importante é que os percentuais são os percentuais de fato verdadeiros, que é aquilo que a gente trouxe do projeto. É uma grande empresa, é uma multinacional, é um segmento realmente importante aí no mercado, e a gente não tinha muita coisa, né? Como eu falei, a gente estava lá com os relatórios de histórico de spend, vamos dizer assim, os contratos, notas fiscais, né, que a gente usou bastante, as notas fiscais, e o escopo técnico, né, que é exatamente aquilo que a gente tinha que, de alguma maneira, ou indo para o mercado, ou
até explorando aquilo que já existia. A grande bomba relógio, né, que eu vou chamar, que a gente costumou chamar durante esse projeto, foi o prazo, que eram 6 semanas, que era justamente o prazo de vencimento do contrato. Até porque se a gente tivesse que, se o resultado fosse a troca de uma empresa, a gente teria que fazer isso evitando multas contratuais e outras coisas mais, ou seja, a gente teria que respeitar esse prazo de 6 semanas. O que a gente conseguiu? 35% de redução. Isso é fato. Isso foi um resultado extremamente bem recebido pela empresa que nos contratou. E essa é uma forma, inclusive, é importante até eu destacar, de como a gente mensura o sucesso dos nossos projetos. Não é pelo aquilo que a gente acha que é bom, mas sim pelo aquilo que a empresa que nos contratou entende que seja bom para ela. E, obviamente, né, 35% de redução não tem quem reclame, né? Vocês vão entender um pouco o que tem por trás desse número. Na verdade, ele não é sobre o total, eu vou explicar com mais detalhe, mas foi algo, motivo de comemoração, tá? Tanto para a Supply, né, pela satisfação enorme que o nosso cliente teve, como da própria empresa, que teve aí uma redução no seu orçamento significativa, de algo que realmente eles não esperavam, né? Ou seja, é como se eles tivessem também tido essa satisfação de entender que contratar uma empresa para fazer esse sourcing ou investir esse dinheiro, né, teve um retorno muito maior do que o que eles imaginavam, né? Bom, o que a gente tinha lá? Olha só, um contrato que já tinha mais de 20 anos, né? Ou em torno de aproximadamente 20 anos. Já é um ponto a se destacar, né? Se está há 20 anos dentro da empresa, é porque, pelo menos, vem prestando um bom serviço, né? Ou seja, a gente não tinha nenhuma restrição à qualidade de prestação de serviço. E, de fato, isso não era um problema mesmo, né? Empresas que, independente do tempo que está dentro, pode não estar satisfeita e quer fazer um sourcing para substituir. Não era o caso. Outro ponto importante, a última alteração que eles tiveram, que eles efetivamente trataram, negociaram dentro desse contrato, foi há 3 anos atrás. Aí eu digo, né, 3 anos sem mexer no contrato, aplicando basicamente as condições acordadas, né, formas de reajuste, essas coisas, conota um pouco para um lado de conforto, né, tanto às vezes de um lado como de outro, né. E para a gente que, quando chega de fora e começa a analisar todo esse passado, né, todo aquilo que aconteceu, você começa a já colocar ali como alguns pontos para a gente lembrar durante o processo de negociação e o contato que a gente efetivamente tem com as empresas, né? Tanto a atual como as que a gente iria buscar no mercado. Semanas após o início, né, daquilo que a gente se propôs a fazer, do kick-off desse projeto, o headcount que estava abrangendo esse contrato, mais de 100 colaboradores. Era uma fatia do headcount total da empresa significativa. Então, aí você começa a ver como essa categoria tinha uma parcela estratégica e uma importância fundamental dentro do dia a dia dessa empresa, que era basicamente uma empresa de serviço, onde pessoas passam a se tornar fundamental, né? Não que a gente consiga eliminar pessoas de qualquer projeto, de qualquer dia a dia de empresa, mas esse caso específico era algo nervoso, crítico, até porque a gente estava falando que elas estavam conectadas a uma terceira, né, que fornecia essa mão de obra. E a gente deu uma arredondada no spend, até para facilitar contas aí, na cabeça de todo mundo, era um número muito próximo aí de 10 milhões de reais por ano. O nosso desafio, de novo, vamos lá, vamos reduzir esse custo e tem que terminar antes do vencimento do projeto, do contrato, né, que era eu diria que esse foi um dos maiores desafios. 6 semanas é um prazo muito curto, né? Se você falar de um strategic sourcing, onde a gente normalmente dava 3 meses a 4, né, dependendo até da complexidade de mercado e daquilo que você está tratando.
Oi, Bruno. Oi, Walter. Desculpa, Pois não, estou te ouvindo. A tua internet está falhando um pouquinho. Será que você consegue conectar num cabo ou alguma coisa assim? Tá, deixa eu trocar de rede aqui, só um minutinho. Eu vou dar uma trocada rápida aqui, peraí. Melhorou, Walter? Estava testado, vê se estão me ouvindo. Estamos ouvindo sim, estamos ouvindo. Tá indo bem? Vamos seguir, seguir. Agora parece que tá. Vamos lá, vamos seguir. Tá, vamos lá. Bom, o que a gente precisava saber, né? Os contratos iam vencer. E aí, o que a gente teria, além das questões contratuais, né? O aviso prévio, multas e etc., eventuais, né? De qualquer maneira, a gente tinha uma possibilidade, que seria a substituição da empresa. Essa seria uma alternativa. Mas quanto que custaria para substituir essa empresa? Lembra que a gente está falando de mão de obra. Todas elas contratadas na modalidade CLT. E o quanto que isso iria nos fazer ter de custo de transição de fornecedores, né? Obviamente que isso vale para qualquer cenário. É um custo que tem que estar lá embutido, né? Mas seriam 2,5 milhões só de rescisão desse montante aí de mais de 100 pessoas que a gente tinha. Isso vale se a gente quisesse trocar de empresa, se a gente quisesse trocar, inclusive, a modalidade, se a gente quisesse internalizar, ou seja, o que quer que seja. Então, isso tinha que estar já preparado, né? Vamos dizer, no orçamento da empresa, é algo que ela tem que estar trazendo e carregando e deixando isso, vamos dizer, lá na sua poupança, preparado para, se um dia isso acontecer, seja qual for o motivo, que eles estivessem sem ter que se desfazer disso de uma maneira que fosse ofender aí o orçamento ou o budget da empresa. Então, era um primeiro ponto, ou seja, eu digo que sempre é como se fosse a sombra, né? A gente tem que estar incluindo esse valor numa análise. Todos os números que a gente vai apresentar, de uma maneira geral, no resultado final, a gente fez isso sem incluir essa questão da rescisão, tá? A gente fez isso só deixando aqui, vamos dizer, no nosso backup, se caso fosse chegar ao ponto da troca, a gente iria fazer olhando a questão da rescisão, mas vocês vão ver que não foi preciso. Bom, como que a gente foi chegar a isso, né? A gente estava sendo trazido para dentro da empresa, né, como uma consultoria por essa multinacional, e a gente pegou todas aquelas notas fiscais que eu falei no início, os relatórios de dispêndio, etc., e a gente foi construir o TCO desse negócio. A gente tinha que entender como que isso funcionava, né? O que tinha por trás disso? Uma contratação CLT, todo mundo sabe, né? Ela tem uma infinidade de variáveis, né? E isso também depende muito do que a empresa quer e o que ela oferece, né? Para você aumentar ou não a complexidade. A gente foi apresentado pelo nosso contratante diretamente ao fornecedor atual, que seria a nossa fonte de informações que eu digo extremamente relevantes e que foram fundamentais para a gente chegar aonde chegou no projeto. Mas como que a gente fez isso? Antes de ir para fora, vamos dizer assim, começar a trabalhar com o fornecedor atual, começar a mexer com o mercado, a gente combinou um pouco o jogo com o nosso contratante. E a gente entendeu que uma das coisas que seria muito positiva, até em função de tudo que envolvia, né? Lembra, contrato de mais de 20 anos, etc., um fornecedor que vem prestando um bom serviço, vamos deixar ele do nosso lado. Vamos informar qual é o nosso objetivo, mas vamos deixar ele fora da RFP.
É como se ele tivesse, vamos dizer, numa posição de aguardar, né? Ele tem, inclusive, obviamente que ele teria o last call, sem dúvida nenhuma, mas a gente entendeu que ele não participar da RFP seria positivo. E, de fato, foi, até porque, durante todo o processo, a gente ficou praticamente o tempo todo do lado desse fornecedor, coletando informações, entendendo para ele como é que esse contrato era ou não importante para eles, o que poderia acontecer, por exemplo, se eles perdessem o contrato. Uma das coisas que a gente fez, e não foi uma vez, foi várias, né, porque a gente tinha reuniões com muita frequência, a gente estava sempre próximo deles, era entender e saber exatamente quanto que seria a verba rescisória. Quer dizer, ele ficou muito com aquilo na cabeça, e a gente percebeu, porque a gente estava lidando com uma pessoa que era o head, vamos dizer, desse contrato da área comercial, e a gente sentiu meio que esse temor de perder o contrato, né? Putz, como é que vai ser, né? Nós não podemos perder. Inclusive, a gente sabia que isso estava tendo um nível de reporte para o exterior, para a matriz deles, que era fora do Brasil. Então, isso tudo foi nos dando ali, a gente foi só colocando essas informações lá do nosso TCO, na nossa estratégia, para falar, pô, como é que a gente vai lidar com isso, né? O que a gente vai tirar de proveito disso? E fomos para o mercado, a gente tinha uma questão de um pouco mais de facilidade com as questões dos prestadores de serviço disponíveis, né? Esse prestador de serviço para essa grande empresa é uma empresa top de mercado, tá? Vamos dizer, entre os top 5 aí nesse segmento. Obviamente que a gente tinha mais 3 ou 4 de domínio público, né? A gente não precisaria submeter a um questionário, a uma RFI, por exemplo, até porque a gente não tinha tempo, né? Mas a gente consensou com a pesquisa rápido, tanto eles, né, com a informação deles próprios, né, como a nossa experiência, né, da Supply Solution. A gente chegou em alguns nomes, na verdade foram 3 que participaram, além do atual, e falamos, vamos levar essa RFP para o mercado. Uma RFP, inclusive, muito delicada, né, que não permitiria a gente fazer algo muito aberto, porque a gente estava lidando com um grupo grande de pessoas, e obviamente que uma das coisas que a gente teria que abrir era não só o salário, como também como que essas pessoas eram contratadas, né, lá dentro desse nosso contratante. Enfim, como que a gente descobriu? Eu vou mostrar depois até um gráfico, mas a nossa surpresa foi a seguinte: a gente não tinha muita coisa para mexer. A gente não podia mexer, por exemplo, com o salário. A gente não podia mexer com quantidade de pessoas. A gente não podia mexer com o grade, com o cargo das pessoas. Aquilo era um ponto fechado. É um assistente assim, assado, com salário de tal, e ponto final. Então, como é que essa empresa era remunerada e aonde que a gente tinha de área de manobra? Na taxa, justamente na taxa administrativa, que é onde está o lucro da empresa, inclusive, e que, nesse caso, a gente tinha 2 taxas, uma sobre a massa salarial, né, que a gente estava chamando de taxa administrativa. Outra taxa que seria a taxa sobre os benefícios, né, cesta básica, VR, IVT, assistência médica, enfim, tudo aquilo que a empresa oferecia. E isso, fica bem claro, era determinado pelo contratante, e não pelo fornecedor. Tá? Ele dava todas as premissas de contratação, desde o salário até o que essa função vai receber de benefícios. E sobre isso também existia uma taxa. Chegamos aí aonde? Um ponto que foi aonde a gente viu uma grande oportunidade, na assistência médica. Mas aí você vai falar, não, mas você alterou o plano de assistência médica? Não. Sem alteração do plano que era o plano vigente. Não importa qual era o plano, tá? Não vou entrar no detalhe aqui, enfim, quarto fechado, enfermaria, enfim. Era aquele plano. Mas a gente poderia estar buscando outras empresas. Ou, pelo menos, verificando se a gente tinha uma oportunidade. Né? Até porque a assistência médica, ela tem uma participação relevante. E o outro que é, de certa forma, indireto, que seria as condições de pagamento, também que está fora completamente de tudo isso, né? Ou seja, vamos tentar aumentar o prazo de pagamento disso, obviamente, sem impactar, sem estar levando encargos financeiros, né? O objetivo, óbvio, que era a redução.
mas que isso traria um fôlego maior, né? Financeiramente é um valor expressivo e a gente também poderia contabilizar, eventualmente com esses dias, que a gente viesse a ganhar, qual seria o saving para se adicionar a essas 3 outras caixinhas que a gente identificou, que é ir direto na veia. Bom, como é que estava distribuído isso? Olha só o que eu falei. Massa salarial, 44%. E aí você tem, obviamente, o nosso governo, né, muito generoso, você fala de encargos sociais, você fala de tributos, questão do VR. A gente deu uma agrupada, tá? Eram mais de 20 itens que a gente analisou, e a gente agrupou praticamente nos principais, mas o que a gente quer destacar são justamente esses em verde, que é assistência médica, que é o que eu falei agora há pouco, tá? Foi 7%, mais ou menos 7%. A taxa administrativa sobre os salários, 8%. E a taxa de benefícios, que ela é muito pequena, chegou próximo de 1%. Ou seja, o que isso dava? Total, 15%. E aí que a gente se deparou com o quê? Ué, cadê aqueles 10 milhões? Só sobrou 1,5? E agora? O nosso esforço passaria a quê? Teria que ser muito maior. Porque a gente estava trabalhando com apenas 15% do spend, que é onde a gente poderia, de fato, atuar e trazer algum benefício. Lembra que eu falei dos 35% lá no início, né? Quer dizer, 35% de 1,5 milhão dá 500 mil, aproximadamente, né? Então, eu procurei construir números para que a gente chegasse a percentuais verdadeiros. Sobre o montante total, o saving foi próximo de 5%. Vocês vão falar assim, mas de fato o 5% é que é onde eles vão ter de economia. Mas de qualquer maneira, a gente tinha que entender qual que era o nosso potencial, qual que era o esforço que a gente teria para ser o mais agressivo possível, né? Obviamente que 5% de redução num contrato de 10 milhões vale 500 mil, assim como 35 sobre 1,5 milhão. Mas o importante é você entender como que essa categoria e como que essa conta poderia ser trabalhada também à frente, né? Porque a gente foi contratado para fazer o sourcing, mostrar para eles como que, não só como se faz, mas quais seriam as alternativas que a gente teria no caso de se manter essa prestação de serviço, né? Que foi aquilo que a gente se propôs, e a gente, de certa forma, o sucesso foi mensurado e medido em função dos 35% sobre aquilo que, de fato, eles poderiam mexer. Óbvio, você vai falar, mas ele não pode mexer em salário? Pode. Não pode mexer em headcount? Pode. Pode mexer em benefícios? Não tem dúvida. Pode reduzir o plano de assistência médica, inclusive numa troca, né? Obviamente que 100 pessoas você tem um turnover, né? E entra e sai. Quando a pessoa sai, você pode contratar o outro de uma maneira diferente. Mas isso, de certa forma, é uma ação que está totalmente dentro da empresa, né? Quem não teve ainda a oportunidade de estar numa empresa e, de repente, olha, pessoal, vamos cortar o orçamento em 10%, vamos cortar o headcount, precisa desligar, precisa diminuir o quadro. Principalmente agora, recentemente, na pandemia, muitas empresas viveram isso, né? Não só viveram, como às vezes tiveram até que fechar, mas não era o caso. Pelo contrário, nesse segmento, nesse mercado, ele vem crescendo e esse headcount vem aumentando. Então, o que acontece? Olha só, esse 1,5 milhão, ele tende a crescer. Então, essa redução ela foi significativa, sim, e foi comemorada justamente por conta desse impacto que tinha nas variáveis onde a gente estava sujeito ao mercado. E outra, a gente Bruno, também tinha... Oi. Bruno, nós estamos com o tempo meio exíguo aqui. Tá. Você poderia resumir, por gentileza? Tá, ok. Vamos lá, vou avançar. Até porque, na verdade, tem só mais um, Walter, que é o resultado final. Vamos lá, tá alinhadinho. Bora. Olha só, eu coloquei aqui, olha o ponto, né? Eu vou chamar de ponto de atenção aqui, que é o seguinte: fornecedor atual, reduzimos 35%, certo? Olha o que o mercado trouxe para a gente. Olha a surpresa. E o que fica aqui? Você está vendo que a diferença do primeiro para o segundo é de 46%. Gente, uma das recomendações que a gente fez foi renova esse contrato por pelo menos mais 5 anos. E fica preparado porque
monitore esse fornecedor de forma a mantê-lo saudável, ganhando dinheiro, né, e vivo dentro de vocês, porque se vocês tiverem que trocar e ir para o mercado, o impacto vai ser muito grande na carteira de vocês, numa conta que é extremamente estratégica. Desculpa, Walter, eu contei o tempo, na verdade, do início, eu estava tentando marcar aí os 30 minutos, eu não sabia que já tinha estourado, me perdoa, mas de qualquer maneira... Não tem nada que desculpar, é que a agenda é corrida mesmo, e você estava perfeito, Eu estava monitorando meio que por 30 minutos, mas... Não, tá perfeito. É que a gente já tem um esquema aqui que os rapazes vão orientando a gente, e aí a hora que eles colocam a gente aqui, tá na hora. Beleza, então deu certo. Faltou só um, tá aí meus contatos. Nós estamos à disposição da Supply Solutions lá para atender a empresa de vocês, naquilo que for preciso, inclusive treinamentos. Eu acho que vale a pena conversar com a gente.